Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Mapa da Copa, episódio de número 3. Só o 3? Pô, demorando a passar essa temporada, a quarta temporada, hein? É que as semanas, elas demoram 7 dias, né? É que tem tantos Bahia, jogos. Atlético Nacional de Medellín. E agora, Central Córdoba. Sabe que Que- ontem... Pra seu juízo, não é de Córdoba. E nós vamos contar por que ele tem esse nome. essa é uma boa pergunta, é uma boa questão. E tu tava falando sobre ter muito jogo, né? Ontem, a Milena Costa, Ontem, domingo, estamos gravando uma no segunda-feira. domingo, Ah. a Milena Costa fez a pergunta pro Roger dos 5 jogos que o Inter vai ter em casa. E o Roger diz, só quero esclarecer que são 5 jogos, mas são 15 dias só. É verdade. É um bom Não ponto, é um né? longo tempo, mas vão ficar em Porto Não tem Alegre. viagem, ok. São 5 jogos em Porto Alegre, mas Mas não é é um longo jogo tempo pra em Porto caramba, Alegre, né? são só 2 semanas. Que calendário é esse, loucura. Leonardo? Que calendário? Não, mas tá tudo bem. Tá Tudo tudo certo? bem. O calendário tá certo. O Edinaldo teve 120% dos votos. É. Nunca ninguém votou tanto na história desse país. Aclamado. Foi Sucesso. aclamado, recorde de votos numa eleição na CBF. E depois teremos um super mundial, né? É isso. Tem Com mundial muita de grana clubes. envolvida. Muito dinheiro envolvido. Assim, a FIFA estende o calendário e as confederações, em vez de organizarem os calendários, elas seguem no mesmo ritmo. Se virem. Só que assim, como disse o Munari, a semana tem 7 dias, Isso. o mês alguns tem 28, um tem 28, outros tem 30 e 30, outros 31. 31. Mas o ano, invariavelmente, só que de 4 em 4 ele tem um dia a mais, tem 365. Se joga demais e a gente É. vê o nível técnico das equipes caindo. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar de calendário. Estamos aqui para falar do Central Córdoba. A surpresa da semana 2 da Libertadores veio ao Maracanã e ganhou do Flamengo e ganhou, olha, com autoridade. Ganhou com autoridade, jogando. O Flamengo do Felipe Luiz, que vinha invicto na temporada, né? 27 jogos de invencibilidade. Enfim, O Flamengo do Felipe Luiz não perdia um jogo desde outubro do ano passado no Fla-Flu. desde Zico. Quase isso. Felipe Luiz tem mais títulos que derrotas. Isso aí. Agora tem 2 derrotas e 3 títulos. E quem é o Santiago del Esteiro? Quem é o Central Córdoba? Onde fica Santiago del Esteiro? Do que eles se alimentam? De onde eles vêm? Tudo isso a gente vai responder agora. Mas antes eu vou apresentar para vocês a nossa rota. Porque o mapa vive de rotas. Rotas. E a nossa rota começa com as vitórias argentinas no Maracanã. Depois vamos contar um pouquinho da história do Central Córdoba. O Munari não sabe disso. Do quê? Messi jogou no Central Córdoba. Não, Jogou? isso é muito forte. Jogou no Central Córdoba? Jogou. Com quantos anos? Isso é informação Isso é ou informação, charada? Pesquisa, informação. O que é? Messi no Central de Messi Córdoba, jogou Central Córdoba. Mas isso eu vou falar só na hora que Tá bem. Na eu rota, né? mencionar a história do Central Córdoba. Perfeito. Segurem. Controlem a Segura a ansiedade de emoção. vocês. É isso. E o time atual e o técnico Omar de Felipe, um guerreiro da vida? Uhum. Um combatente da vida? El Soldado. Ele é soldado. Bora lá? Bora lá. Lembrando, né, pra quem está nos acompanhando no YouTube, deixa lá o seu like, assina o canal de GZH, porque toda hora vai ter a notificaçãozinha lá e o canal de GZH tá muito legal, hein? Passou Cada dos dia- 700 mil inscritos. 700 mil e cada dia nós temos programas novos. Agora tem o Zona Mista. Tem o Zona Mista. Tem Zona Tem, Mista. tem o Além Zona dos programas da Gaúcha, tem o Segue o Fio. Isso. Né? O Sem Filtro. Que quando eu vou substituir o Munari é o Sem Fio, Tá. né? Porque sou E eu fica o César só- Cidade. Embora o Munari também não esteja muito... E o Vaguinha tem umas coisinhas só ali, Vaguinha né? Umas tem- entradas. Não, Vaguinha é uma rotatória. Que ele Rotatória. tem. A rotatória de Isso. Osório ali que vai pra Borussia Isso. tá na cabeça do Vaguinha. Perfeito. Tem o Sem Filtro, né? Tem o Deu Liga, que é um podcast nos almofadinhas aqui do lado, desculpa, de um pessoal Aham. aqui do lado. Falaram, Né? falaram de Ancelotti na semana passada, Falaram eu vi o de episódio. Ancelotti. É, Tava bom o episódio, gurizada tava ajudaram, legal. ajudaram, Tava legal o gente. episódio. São os Tava amigos, legal. Ancelotti foi os bem amigos legal o do episódio. condomínio, né? Uhum. Gurizada... Que Futebol joga europeu, videogame, né, joga pessoal? videogame. Geração PlayStation. Geração PlayStation. A turma de... Enfim. E tem o Mapa da Copa, né? Que é 4ª temporada. 2022, 23, 24 e 25. 4ª temporada do mapa. E tu que faz as escalas, quando é que entra no Netflix? Podia, né? Imagina um documentário sobre o mapa. Que temporada é Netflix, É. Amazon Prime, Uma série, né? Apple TV, mas enfim. Também grande fase. Vamos gestar isso aí. Vamos. Vamos lá? Vamos trabalhar? Sabe, Léo, que essa vitória, ela é tão grande e grandiosa que a história e o retrospecto mostra isso. Eles mostram isso, né? Que um argentino vencer no Maracanã, e não é... Porque em Maracanã,
La final com Colô o Brasil. Brazuca, lá vou Negativos. jogando a Isso papá. aconteceu. Gatilhos. Uma vitória histórica, né? A seleção campeã da Copa América em 21. E também teve o gol do Piojo Lopes, Do Otamendi. 98. Tá, e o Otamendi nas 2023, eliminatórias. né? Das A eliminatórias. primeira derrota da seleção brasileira em casa na história das eliminatórias foi um Brasil 0, Argentina 1. Quem bateu o escanteio pro gol do Otamendi? Pancadaria na arquibancada. Lo Celso? Ah, que ô, meu. O Bertoncel tá muito bem, né? Muito bem. Obrigado. Bertoncel, muito bem. Tá. Só que Otamendi. isso, pegando em clubes, pegando uma Libertadores que existe desde 1960, isso é raro, é raríssimo um clube argentino vir ao Maracanã e vencer um brasileiro. Esta vitória do Central Córdoba de 2-1 para cima do Flamengo, do Felipe Luiz, do todo-poderoso Flamengo, que depois nos números também eu vou trazer a diferença de valores, Ah, isso é quanto muito bom. custa Eu cada clube. pesquisei isso e aí tu também vai trazer, então É vai, isso. vai o teu, então. Além do Central Córdoba, apenas 2 times argentinos venceram um clube brasileiro no Maracanã. Spoiler, não é Boca e não é River. Mas há um porquê. Mas há um porquê. Além do Central Córdoba, no dia 9 de abril de 2025, venceu o Flamengo pelo placar de 2-1. O primeiro time que conseguiu vencer um clube brasileiro no Maracanã pela Libertadores foi o Independiente. Nos anos áureos, anos 60, Independente rei de Copas, ele venceu o Santos Opa! do Pelé por 3-2. O Santos ano jogava isso? no Maracanã, dia 15 de julho de 64. Ué, mas não era aquela história que o Santos só não ganhou 10 Libertadores porque viajava e não se importava? É, mais ou menos, não é bem Pois isso. Então. Então, viajou pro Rio. Sim, mas ele pode perder um jogo de vez em quando. É, quem perdeu essa Libertadores do O Independiente. Grêmio ganhou do Santos. O Grêmio, treinado pelo Milton Coelho, ganha do Santos no Pacaembu. Do Santos Bom, do nosso Pelé. primeiro É. mapa, falamos do título da Taça Brasil do Bahia, É, em cima do Santos Em do cima Pelé. do Santos. De do vez em Pelé. quando o Santos perdia. é verdade. Não, mas o Santos ser campeão 62, esse aqui não é? 64. 62, 63, 64 entra na semifinal. Uhum. E aí perde pro Independiente. Já perde Seria pra antes. ganhar o tri. 3-2. E a outra vitória de um argentino no Maracanã foi no dia 5 de agosto de 85. Fluminense 0, Argentinos Júniors Maradona. 1. Fase Não, de não, grupos da Libertadores. Sim, Não era mais. 85. Não, o Diego já tava no Napoli aí. É. É, mas tem o time, tem o Batista, E o tinha o Argentinos Batista, Júniors o seria Borg. campeão. Sim, ele, Depois, sai, né? ele sai em 81, né? Ele sai 80 pro Boca. O Borg, que depois de jogar no Flamengo, tá nesse time aí. Esse time é o time do Foi Argentinos, técnico campeão da do- Que foi campeão da Libertadores. Libertadores. Cláudio Borg Foi foi campeão. técnico da seleção chilena. Isso. Isso. O campeão da exatamente. Libertadores, esse time aí do Argentinos. A gente teve também jogos do Fluminense contra o Ferro Carril, Flamengo contra o Boca, Fluminense contra o Arsenal de Sarandi, o Fluminense do Renato em 2008 contra o Boca do Riquelme, também o Fluminense ganha, o Botafogo contra o Teve São uma Lourenço, final no Maracanã, né? a final, Flamengo e Racing, Flamengo e River, Flamengo e Vélez, Fluminense e River Plate, o Fluminense 5-1 contra o River do Demichelis no Maracanã. Do Diniz. Nós Isso temos, Diniz. por exemplo, nós temos aí não resultados que não foram vitórias, mas, por exemplo, o Racing eliminou o Flamengo no Maracanã 2021, o Flamengo 20, do Ceni. 20. Mas com empate, né? Com empate em 1-1 e nos Eliminou nos pênaltis passa o pênaltis. Racing. Teve um título do Do Alcaraz. Independente dentro do Maracanã, né? Da Sul-Americana, Sul-Americana. Mas aí isso. também com empate. Com o barco de Isso. atacante. O Barco faz o gol, mas 17, também com 17. empate. Flamengo do Reinaldo Rueda. É, aí tem vitórias no Rio, eu não sei se tu. Por exemplo, o Boca do Bianchi ganha do Vasco, que tinha Romário, Viola e companhia em Mas aí não é no 2001 Maracanã. em São Januário. São Januário. É, no Rio de Janeiro, mas aí em São É. Januário. O retrospecto geral são 18 confrontos de brasileiros e argentinos pela Libertadores, no Maracanã. Foram 11 vitórias brasileiras, 4 empates e 3 vitórias dos argentinos, Independente, Argentinos Júniors e agora o Central Córdoba. E aí, Curioso Bertoncel, isso, tu hein? trazes o Independiente, que é um clube tradicionalíssimo do futebol argentino e sul-americano. O Argentinos, um time formador, médio na Argentina, mas o Central Córdoba, um time da região norte-noroeste da Argentina, muito mais pobre, de menos expressão, a 1.000 quilômetros de Buenos Aires, a façanha ela é muito maior. Muito É maior, muito é um maior, maracanaço mais aço. O Central Córdoba faz parte de um processo recente do futebol argentino e a gente já entra um pouquinho na história do Central Córdoba, pode ser? Pode? Eu ia falar só sobre os valores, Vários mas valores, eu acho que a vários gente valores. pode Mas ser. os valores são interessantes porque. Mostra a distância, né? É. Isso, é porque, puxa, tu olha esses valores aqui, tu olha, o Flamengo tem que ganhar esse jogo. Não Sim, pode, dois não ganhar jogadores esse do Flamengo jogo. É. batem a folha inteira do... Pelo Transfer Market, daqui é o site também que faz uma base ali, site especializado em mercado. Eu coloquei aqui o Pedro, o Gerson, o De La Cruz e o Arrascaeta. Pedro, 23 milhões de euros, o valor base dele. Gerson, 20 milhões de euros. De La Cruz, 18 milhões de euros. E Arrascaeta, 14 milhões de euros. Quanto, Ascaeta? Juntos. 2-0?
É isso. 2x0, Lucas. Rio Rio. Juntos, 75 milhões de euros só esses 4 atletas, Pedro, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. O valor do elenco inteiro do Central Córdoba, de acordo com o Transfer Market, é 13 milhões e 700 Da Lohan, euros. da Lohan, É. que tá meio que na geladeira agora no Flamengo. Bom jogador, hein? É. Bom O jogador. Flamengo vale 14 vezes mais, o valor em euros, de acordo com o Transfer Market, 14 vezes mais do que Central Córdoba. E aí mostra essa distância, né? É por isso que se debateu, eu vi muitas críticas ao Felipe Luiz, de que ele teria subestimado o Central Córdoba, porque ele usou o time misto. Ele poupou o Gerson, Pulgar e o Wesley. Mas eu acho que, ok, talvez o ambiente do Flamengo tenha tratado o jogo, não tenha tratado com a seriedade que deveria. Mas para mim o Flamengo mesmo, eu não acho que tenha sido errado, e o Flamengo mesmo poupando deveria vencer. Uhum. Esse Central Córdoba, o Boca, atual Boca, cheio de problemas, fez 3-0 neles no jogo lá em Santiago del Estero nesse ano no Campeonato Argentino. Então, assim, não é que é um time que o Flamengo teria que botar forças máximas, não poderia, não. O time que foi a campo do Flamengo era para vencer o jogo. Né? E aí, claro, a estratégia do De Felipe na partida, enfim, o Central Córdoba foi muito bem, mas o resultado é que ele não era pro Flamengo perder esse jogo mesmo poupando. E o Central Córdoba está na Libertadores por ter vencido a Copa Argentina, um torneio de mata-mata. Ele derrubou vários grandes pelo caminho, é um título, né? Mas como é a Copa do Brasil há muito tempo e a Copa Argentina é mais recente, um atalho para a Copa Libertadores e que favorece um mata-mata, às vezes um time pequeno conseguir chegar. E não é um time assim que fez. O Cristóforo, por exemplo, volante uruguaio, que entra no segundo tempo do Maracanã, é uma das contratações desse ano. É um cara que era promessa no futebol uruguaio há 15 anos atrás, foi para a Europa, voltou, estava no Peñarol, semifinalista do ano passado, mas que não é nada relevante, por exemplo, né? É um time do interior da Argentina. E a gente entra no Por que o Central Córdoba não é de Córdoba? Tu vai falar sobre isso? Vou falar sobre Porque as pessoas confundiram bastante durante a semana. Muito. O que eu vi Central de gente de Córdoba, tu me falando falava, Central né? de Não, Córdoba. porque assim, a companhia férrea que ligava Buenos Aires a Córdoba e Córdoba às regiões norte e noroeste de Buenos Aires, por vias férreas, se chama Central Córdoba. E por isso o clube, tinha sede em Santiago del Estero, o clube se chama Central Córdoba porque ele era ligado à empresa. Mas por que é Central Córdoba? Porque Córdoba era meio que um hub. Uhum. Tu saía de Buenos Aires, ia para Córdoba, e de Córdoba tu ia pro norte do país. Tem mais outros 2 times em Santiago del Estero, que é uma província do noroeste, uma província muito quente, é uma planície, Madre de las Cidades, que é chamada de Madre de las a Cidades. cidade mais antiga das cidades argentinas fundadas por O espanhóis. povoado mais antigo, né? Isso. E dali saíam as missões espanholas para conquistar outros territórios, para desbravar outras cidades, construir outras cidades no norte da Argentina. Então é meio que um centro daquela região. E aliás, como aconteceu no Brasil, como aconteceu em muitos lugares, antes dos europeus, lá estavam indígenas, obviamente. E os quichuas, assim como o Muxuc Runa, lá do Equador, os quichuas do norte da Argentina, ainda sobrevivem um pouco lá em Estero. Pelo menos 60 mil santiaguenhos falam o dialeto quichua. Então ainda resistem alguns indígenas por lá, embora enfrentando um preconceito tremendo, né? Tremendo. E dizimados pelos espanhóis. É uma cidade de 270 mil habitantes, uma cidade pequena. 270 mil seria o que? Tamanho no de sul? Caxias? Não, Não, Caxias é Caxias é mais. mais. Não, Caxias é 400, Pelotas? Pelotas 350, 200 mil, É. não chega a ser Rio Erechim, Grande, talvez. pode ser Erechim, Talvez Erechim. Santa Maria. Santa Maria, E falando, a né? província inteira tem 900 mil pessoas, 900 mil habitantes. Então, assim, é uma província pequena. Mas por que ela se torna tão relevante? Conexões políticas. Na AFA e no governo. O governador da província, Gerardo dos Amores, está desde 2005 no cargo. Teve um período que a sua mulher assumiu e ele volta. Ele é muito ligado ao kirchnerismo e por isso que Santiago del Estero entra no mapa do futebol. E por isso que lá foi construído Tem um estádio pois luxuoso, um estádio de primeira grandeza, Que é estádio o Madre de las Madre de las Cidades. Cidades. Esse estádio, ele foi construído para a Copa América de 2020. Essa Copa América que a gente De citou 20. do gol do Maracanã, Que não- ela não que não aconteceu saiu. lá. Não É, aconteceu lá pela pandemia. Era Colômbia e Argentina. Argentina. Isso, esse estádio foi construído e foi inaugurado em 2021. E o curioso é que exatamente por Central Córdoba não ser um clube grande,
A inauguração foi uma Supercopa Argentina entre Racing e River. De 2019. Ela foi inaugurada em abril de 2021, mas era um jogo referente a E 2019. vocês reclamam do Que era pra ser em calendário. 2020 a pandemia mudou, velho. Vocês reclamam do calendário brasileiro, né? Esse jogo, o River, faz 5-0 no Racing, na Supercopa, e o primeiro gol do estádio é do Rafael Borré, o jogador do Inter. Ele faz o primeiro gol do estádio, que o Flamengo vai jogar lá agora, de Madre de Era um Cidade. estádio para 30 mil pessoas. E ele é sede do Mundial Sub-20. A Argentina é sede do Mundial Sub-20 que o Uruguai ganhou, um gol do Luciano Rodrigues. Que não era pra ser lá, né? Porque a Argentina herda essa sede. E eu acho que talvez fosse em outro país também. Sei que foi Porque eu lembro parar que a Argentina não classifica pra esse Mundial com o Mascherano. Se eu não me engano, o Peru Eu acho que Pode ser, pode É. ser. não conseguiu fazer, se organizar e a competição. Porque a Argentina nem tinha vaga e ela fica com a vaga porque passou a ser país sede. Acaba jogando, O vai o técnico Valentim era o Mascherano. 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 ele não Valentim consegue Barco classificar. joga, mas aí nós fomos campeões e eliminamos a Argentina nas quartas de É final. o grande time do Uruguai, campeão contra a Itália na final, né? Contra a Itália na final, gol do Luciano Rodrigues, Que 1x0 em La hoje Plata. centroavante do Bahia. Vê como Isso as aí. coisas acontecem. E é o né? único dessa seleção que vem convocado, né? O Ponte do Botafogo vem jogando com frequência, mas só o Luciano convocado pelo Bielsa. E aí eu até me perdi. Tá, o Uruguai ganhou e uma das sedes desse torneio Era Santiago foi del Estero. Santiago del Estero É. também, que virou com o peronismo e o kirchnerismo, virou um centro do Tanto futebol. que o né? Alberto Fernandes é quem vai fazer a inauguração Esse jogo. do estádio. E antes desse jogo, o Racing e River. E tem um outro ponto. Por que Santiago del Estero entra no mapa do futebol argentino? Pelas conexões da AFA. E o que faz o Tic Tapia? Rapidamente, a história do Tic Tapia. Ele era genro, não é mais, né, Munari? Desculpa, Manhago. Um grande abraço pro Manhago. Abraço ao Manhagol. Cadê o Manhago? Tá Rolando. comendo um bolo agora. Ficou chateado que ele foi a Fortaleza, era aniversário de Fortaleza. Tu ofereceu o bolo pra ele, que Ofereci inclusive, né? bolo e o pessoal É não verdade. levou. É. O Tic Tapia era genro do Pablo Moyano, que era o dono, entre aspas, do Independiente, todo poderoso Independiente, que por sua vez era presidente do sindicato dos caminhoneiros. Era o cara que tinha o poder de parar o país. A Argentina tem uma produção agrícola muito alta e tudo Rodovias. é Tudo por transportado por rodovias. caminhões. Caminhões. Então ele tem muito poder, o Pablo Moyano. E o Tic Tapia acaba, por influência do sogro, também entrando no ambiente do futebol, que tem um clube seu, que é o Barraca Central, que sobe de uma forma fulminante à primeira divisão, muito com a ajuda dos árbitros. Acontece algo... Opa! Tá Denúncia, duvidando hein? da honestidade dos árbitros argentinos? Mas tem pênaltis que são bastante esquisitos a favor, sempre a favor do Barraca Central. É. E é legal ver os jogos do Barraca Central, que o estádio do São Lourenço aparece no fundo ali, porque é só Ah, um é, campinho, né? E tem uma arquibancada móvel. Eu quase fui, a última vez que eu fui a Buenos Aires, E o Pedro Bidegain no fundo ali. 2022, eu ia no jogo do Barraca Central. E eu não lembro por que depois eu me atrasei e não consegui chegar a tempo. E aí me falava, não vale a pena. Acabei não indo. É. Deveria Mas- ter ido. E até 2014, o Central Córdoba era um clube que ficava na terceira, quarta divisão argentina. Aí ele sobe para Primeira Nacional B, que seria Isso, a é a segunda terceira. divisão argentina, 2014. Em 2018, ele é vice-campeão da Copa Argentina, jogando contra o River. Sim. E eu não sei se não é o River do D'Alessandro, né? O D'Alessandro Não, joga no do River em D'Alessandro é 2016, no ano da Série B do Inter. Ele perde esse título, mas ele está estabilizado na primeira divisão. E não só ele. O Mitre, que é o aurinegro, um uniforme parecido com o do Peñarol, também sobe para a Primeira Nacional B. E o Guemes, que é um outro clube, um clube de bairro, ele também sobe para a Nacional B. Então, Também com pênaltis estranhos. também com pênaltis estranhos, com decisões. Tem um jogo em que é dado um pênalti contra o Games. O pênalti vira uma expulsão e uma falta fora da área. E depois o árbitro dá o segundo cartão amarelo para um jogador do adversário e fica 10 contra 10 e o Games acaba subindo. Isso causou muita contestação. Por que isso? Porque tem um sujeito que se chama Pablo Tovinho, que é secretário do Tic Tapia. E ele é de Santiago del Estero e ele é muito influente na Liga Nortenha de Futebol. E é uma liga que tem 220... o Conselho Federal do Interior, aliás. 223 ligas e mais de 3.500 clubes. Esses clubes todos representam poder. E o Pablo Tovinho, que é o único cargo remunerado da AFA, é o braço direito do Tic Tapia. E isso está por trás dessa ascensão muito forte do Central Córdoba. do Central Córdoba.
né? Que é um clube que se Interessante. estabeleceu na primeira divisão. E a outra muito, relação... é muito, Ele tá na Elite desde quando? ele só Sobe em 2016, é isso? 16. 16. E outra, é muito difícil tu manter um clube que está a mais de 1.000 quilômetros de Buenos Aires nesse nível De primeira holofote, divisão, de relevância. competições internacionais, Ainda com um mais estádio que moderno. A maior parte dos times da primeira divisão tem 30, 20, 30. 28. 30. A maior, pelo menos mais da metade, são ou de Cabo. Buenos Aires e Grande Córdoba, Buenos Aires. Mendoza É, e Buenos ou Aires. da- Na Não, verdade, não, agora não, não é não, difícil manter, porque quem tá lá não sai mais, né? Que não tem- cai mais, ninguém cai mais. Ou Cai. quando cai, caiu. Todo mundo dá Desde as mãos, 22 não cai ninguém mais, né? cai. É, não, aí cai, mas aí depois pode... Era pra Acabou ser o promédio. rebaixamento, Ninguém virou vai pra subir um. mais. O Pablo Tovinho, para que ele tenha se tornado um integrante da cúpula da AFA, ele foi secretário executivo, sabe de quem? Do Barraca Central. Então, a ascensão do Central Central Córdoba, Córdoba. ela tá ligada ao kirchnerismo, há uma relação muito forte do governador de Santiago del Estero com o governo da Argentina até a chegada de Milei, que é um presidente de extrema direita. É uma que espécie rompe com essa sequência de de Piauí, kirchnerismo. assim, se a gente fosse dizer no Brasil, né? É, Bem ligado aos partidos mais de esquerda. A família Abdala é quem domina por lá. exato. E está ali muito ligado ao poder da AFA, que por sua vez também está muito ligado ao governo federal. E aí os investimentos têm essa relação do Tapia com os caminhoneiros, por exemplo, e as estradas, é o que o governo mais investiu, né? A distância é muito grande para o noroeste argentino, então muitas estradas para os caminhões e para as E é- pessoas mas- poder chegar lá. Mas é uma região que produz muito, né? Isso Uma é, região muito agrícola e pecuária, que, né? que produz muito. Mas enfim, isso faz com que o futebol argentino saia daquele eixo Buenos Aires, Rosário, Córdoba, e tem Mendoza com o Godoy Cruz, que está no grupo do Grêmio E o Sul-Americano. Tucumã, né? O E Tucumã vai- tem E La Tem Plata, cadê La O Plata? nisso aí? Tucumã entra Tucumã, também. é mais norte à esquerda, é mais Exato. fronteira com o Chile. E teve um jogo, e tem um estádio também, que se não me engano é São Luís, que também é ao norte, e que recebeu um jogo de Brasil e Argentina, também por relações... O jogo que o Política. Otamendi São dá uma Juan. pegada no Rafinha lá. Exato. San Juan. San Juan. São Juan. E São que Juan. também tem relações, tinha na época, porque agora troca o governo, mas do governo da Casa Rosada com o governador, e o futebol ele é usado muito para alimentar essas relações através de atos populistas. Essa bagunça que o futebol argentino vive hoje do calendário, o Tapia, na verdade, ele herdou, né? Aí entra a influência dos governos Kirchner e no futebol, isso porque era uma ideia de fortalecer o futebol do interior. Que na época, quando era 20 clubes na primeira divisão, o interior era Rosário, nem em Córdoba tinha time. E o É. plano era o futebol para todos com todas as transmissões. né? Isso, Uhum. que é quando... Grátis. Bahia no Blanca canal chegou a ter aberto. time, mas assim, o governo Olimpo. argentino, ele Bahia Blanca é mais ao sul. não, mas Bahia Blanca também, eu digo Sim, interior, como né? interior. Chegou a ter time. Eu lembro que o Boca é campeão em 2006 num jogo em Bahia Blanca. De onde é o Omar de Felipe, que nós vamos falar depois. Que o Sport TV transmitia na época o Argentinão. E Aquele triangular final 2008 ainda é Sport que TV, foi né? jogado no Racing, eu acho que era Sport TV, é verdade. Ainda era ali. É quando tem a mudança de direitos, porque na Argentina tinha um problema que realmente as transmissões eram transmissões fechadas, tinha jogos que não tinham transmissão. Houve E aí a Cristina, Jogo fantasma. o governo Kirchner, ele interfere no futebol, num negócio com a AFA, ele compra os direitos. Teve um momento, 2014, 15, que o jogo era transmitido no YouTube, de graça. Eu lembro que teve aquele Boca e River, que é o último Boca e River do Riquelme, que o River ganha na Bomboneira, mas que tem o golaço de falta. De vez em quando viraliza um golaço de falta do Riquelme contra o Barovero, né? Só pra quem não sabe da história, o River ganhou aquele Superclássico, não gosto de lembrar daquele jogo. Aquele jogo passa no YouTube, eu lembro que eu vejo no YouTube. Isso é 2015. É que se constrói essa TV, se constitui essa rede de TV e se contrata os melhores profissionais da mídia argentina. E só se que monta uma super equipe. É como se pegasse Galvão Bueno, Uhum. o Zé Silvério, o Pedro Ernesto, o Cristiano Munari, Isso. né, o PVC, e aí monta uma super equipe. Só que não pode falar mal do governo, né? Sim, mas tu quer que os caras te É. contratem? Não, Pra tô tu falar brincando, mal. é que podia citar outros nomes daí. Mas assim, o grande problema é que isso aí não foi bom, O tá? Munari tá fora da equipe. Não dá, não pode. Se a Próximo. revista Piauí Risco o chega... Munari na lista. Não, isso não foi bom, porque a contrapartida que a AFA teve que dar foi a criação da Copa Argentina, que até é boa, que a ideia era o que levar o futebol pro interior, porque o interior dá votos também. Porque os jogos são no interior, né? A Copa Argentina é jogo único, porque a ideia inicial era levar os jogos dos grandes pro interior. Mas isso aí eu até acho ok. O problema começa a aumentar o número de clubes.
Porque já não, tu começa a inchar a competição. E desde então, é 2018 ou 2017 que se cria a Superliga, que o governo já não é... Quando o Macri assume, já deixa de ser... O governo deixa de comprar os jogos. Só que aí entra a questão política da AFA. Como a AFA vai diminuir o número de clubes? Porque lá, diferente daqui no Brasil, a CBF... E a CBF tem muita coisa pra gente falar sobre a CBF também, né? Mas a CBF, aqui, quem sustenta a CBF são as federações. Então, mesmo que todos os clubes brasileiros se colocam, por exemplo, quisessem apoiar o Ronaldo na eleição... Iam perder para as federações. Porque o voto das federações pesa mais. Exato. Na Argentina não tem federação. Não. Na Argentina são os clubes. Então, como que as a AFA... ligas do interior. Mas para manter o presidente... Mas os clubes têm poder maior. Então, como a AFA vai diminuir o número de clubes no campeonato? É uma questão política muito difícil de conseguir adequar o calendário. E aí vem a origem do Tic-Tapia, porque o Tic-Tapia, que é do Central Córdoba, ele vem dos clubes pequenos. Então, juntam-se lá 10 clubes grandes da Argentina, os 5 grandes mais outros 5 importantes, Estudiantes, Vélez, sei lá quem. Os clubes pequenos têm o mesmo poder de voto. O voto do River não vale mais que do Boca, não vale mais do que o voto do Central Córdoba. Então, esse poder dos clubes pequenos que levou o Tapia ao comando do futebol. Por isso que é muito difícil imaginar que a Argentina vai ter um campeonato decente. Algum tempo atrás começou, um pouco antes da pandemia, estava tentando reduzir de 26 na época, o plano era até chegar a 22. Aí veio a pandemia, a primeira canetada que eles deram foi acabar 2 anos sem rebaixamento, lembram disso? Uhum. E aí agora tentou, era para ter 4 rebaixamentos, caiu para 2, aí teve 1, e não consegue se definir. Mas o grande sonho dos clubes grandes, até da TV e de quem tem o mínimo né, quem pensa um pouco, é ter 20 clubes, é óbvio, né? Um campeonato de 20 clubes, pontos corridos e de volta, mas vai ser muito difícil porque tem esse peso forte que a AFA é sustentada pelos clubes menores. Nas minhas contas aqui, Munari, eu estava vendo a tabela do Campeonato Argentino. Dos 30 clubes, 16 são de Buenos Aires e La Plata. Porque La Plata são 50 quilômetros. La Plata é a capital da província. É a capital da província. É como se fosse Porto Alegre e Novo Hamburgo, pra ter uma ideia. 16 de 30. Tu bota mais 2 de Rosário, que também não é tão longe. 18. O Tchatcho Kudê, quando começou a treinar o Rosário, ele ia de carro todo dia, Buenos Aires, Rosário. Mas esse é maluco, esse é louco, né? Esse que fazia churrasco da sala de estar. Mas aí vamos botar os 2 de Rosário, que é perto, 18. News e Rosário Central. O River, quando vai jogar Rosário, não vai de avião. O Boca vai de ônibus. 18. Tá. Falta daí... Os outros 12 Tem Mendoza aí. Mendoza. Tá. Córdoba, tem 3 de Córdoba. Belgrano, Tajeres e Instituto. Tá caindo Santa San Martín de San Juan. Tem o Santa Fé. É o último. E tem Tucumã. Que é o Atlético. Mar del Plata. Aldosiva é Mar del Plata, né? E... é isso. Não tem uma... Rivadavia, de repente Rivadavia, que é mais pro lado que é aqui da fronteira com o Rio Grande do Sul. O Riestra? Riestra é o Grande Buenos Aires. Grande Buenos Aires. Que nem o Barraca Central. Riestra é um clube empresa que tem um dono, mas não é considerado, né? É o dono de uma bebida de energético. O Red Bull de outra marca. O Riestra... é o Red Bull, mas não é Red Bull. Entendi. O Riestra e o Barraca Central, eles vêm junto nessa questão. A ideia é assim, é óbvio que é legal ter os clubes do interior na primeira divisão. Só que tu tem que ter um campeonato razoável. O campeonato com 30 clubes, com 28 clubes, não vai ser. Tanto que o campeonato atual, gente, não é, gente, pelo amor de Deus, é uma zona. O Gonza Rodrigues, que nosso colega, né, o cara que Bosteiro. faz essas artes malucas que a gente vê pelos caricaturista? estados. Você vai falar isso? Não, ele é um artista. Artista. É um cracos. O Gonza é cracaço. Ele é de Paraná. É isso aqui daí, ó. Esses desenhos aqui, o Maradona... O Kempis. Nesse momento. Ó, isso aqui é tudo de Maria. O Messi. Essa é a arte do Gonza. Quem tá acompanhando o mapa da Copa por imagens, está vendo agora o Munari mostrar, né, a térmica dele. Por exemplo, com adesivos. Os adesivos do Maradona, do Messi, do Di Maria. Os mosaicos argentinos. Que a gente tem visto nos Grenais. Sim. O último, esse do D'Alessandro. Tá, mosaico já não tem que ter em Grenal, né? Porque o Grenal é na América do Sul e a América do Sul se usa sinalizador. Entendi. Mosaico foi lindo lá, o Roma e Lazio no domingo. O 3D Vocês viram? lá, Lindíssimo. Roma e Lazio, onde é que fica Roma? Na Itália. Onde é que é a Itália? Na Europa. Europa se usa mosaico. Entendi. A América do Sul é sinalizador. Juventus, bonito também. Só que na América do Sul é sinalizador, é fumaça, mas a gente tem outra cultura de estádio. É guarda-chuva, né? Guarda-chuva. Papel picado. Bobina. Ouvido a opinião de Cristiano Munari nessa contestação, a informação é que o mosaico que foi feito no Grenal, do D'Alessandro com binóculo, é uma arte do Gonza Rodrigues.
O Gonza faz muitos trabalhos para clubes do Rio, Flamengo. Muitas vezes os copos do jogo são desenhos dele, camisetas. Vou trazer meus copos, eu tenho uns Enfim. copos do Gonça, do Boca, Boa. da seleção Não, E argentina. ele faz. O Gonza é Me lembra, um Ramos. cara que tem muito, mas tem muitos trabalhos e muito voltado pro futebol. Ele trabalhou muito tempo no gráfico, antes de vir aqui pra 0 hora. Mas enfim. E ele é de Voltando. Paraná, que é cerquita Ele é de Rosário, Paraná. né? E quando o Patronato chegou à primeira divisão, porque assim, Paraná é muito do lado, é muito próximo, é dividido por um rio de Santa Fé. Né, que é, Rio Paraná, inclusive, tem uma exato. ponte lindíssima lá. E aí ele, inclusive o Gonza saía da cidade dele, saía de Paraná pra ir à aula em Santa Fé e voltava, né? Santa Fé é capital da província, Rosário é a capital da província de Santa Fé. É onde tem o Colón e o União de Santa Fé. Muito quente. Uma região Santa Fé muito é terra quente. de E aí Leonel Scaloni. exato. E o Gonza, quando o Patronato subiu, dizia: o meu clube, vai jogar contra o River, contra o Boca, no estádio. Que assim, era um espanto pra ele. Algo distante, mas com 30 clubes, e com esse processo de interiorização que Permitiu-se isso. mantém essa estrutura toda do futebol argentino, foi possível. O Patronato, inclusive, que não está mais na primeira divisão, né? Não tá. Jogou Libertadores também, ganhou a Copa Argentina, eliminou na época Boca e River no caminho para conquistar o título e jogou uma Libertadores. Foi aquele clube que ganhou, mas não foi jogar a final da Supercopa na Arábia, né? Sim, porque daí o interesse. Nós estamos Teve isso no futebol argentino. a Eles venderam a final da Copa Argentina, da da Supercopa. Supercopa Argentina pra Arábia Saudita. É. Aí era River e Patronato, campeão Aí eu- argentino contra o campeão da Copa. Só que eles não queriam chegar com o Patronato lá pra vender pros árabes. Aí eles criaram uma outra taça. Não, acho que era o Boca, não era? Daí foi Boca e Racing. Então foi bom. Eles venderam uma outra competição que aí botaram Pra o ter um peso Racing na maior, história. sim. Porque eu não lembro. É como assim, vamos lá. É como se o Mirassol tivesse ganho a Copa do Brasil. Aí tem a Supercopa do Brasil, Mirassol e Flamengo. E venderam Para a Arábia Saudita. para a Arábia Saudita. Só que chega lá assim, não, vai o Grêmio. Porque não dá, o Mirassol não vai ter Esse é um ponto, assim, porque muita gente pergunta, o Central É Córdoba linda. ganhou... Porque a Argentina é linda. Não trate de entendê-lo. Não, é maravilhoso. Bom, é por isso que o Brasil tem 6 Libertadores seguidas, né? Porque tu tem um campeonato de 30 clubes, tu diminui a competitividade, tu diminui o dinheiro e fica muito mais difícil competir com o Brasil. A Copa Argentina, o Central Córdoba ganhou, o Patronato ganhou, que a gente fala. Ela é um torneio que é jogo único, em campo neutro. Então ela abre uma margem maior para surpresas. Né? Do que aqui, a Copa do Brasil, jogo ida e volta, é mais difícil. Os grandes chegam no final. Na Argentina é comum, assim, tanto que o Central Córdoba já tinha chegado a uma final, que o Bel citou e perdeu pro River. Ano passado a final foi Central Córdoba e Vélez. O Do Vélez Vélez do Gustavo Quintero. Se o Grêmio tivesse estudado um pouco o Quintero, saberia que ele perdeu uma final pro Central Córdoba, né? Mas enfim, 1-0. Los equipos tienen Sabe que esse jogo eu torci muito pro Vélez. Deportivo. Se o Vélez tivesse vencido essa final, o Boca teria ido direto para a fase de grupos da Libertadores. Como o Central Córdoba ganhou e ficou com a fase direta, Pegou o essa Boca vaga foi pra para pré e conseguiu cair Caiu pro pro Aliança Aliança Lima. Lima. Estamos Que falando lindo. de um tema- Que lindo. A gente tá Esse falando jogo, do- o Aliança Central Lima de Barcos e Córdoba, Guerreiro. ele de alguma forma tirou o Boca da Libertadores. Ele ajudou a tirar o Boca da Libertadores. Porque era meio que dado como certo. Peraí, Vélez. o Vélez é o líder do campeonato, vai jogar a final da Copa contra o Central Córdoba, vai ser campeão. Então era meio que a vaga tava direta, era pra ser vaga direta. E aí acabou sendo a vaga de pré-Libertadores, que não juntou aí pra nada. E para finalizar sobre o Central Córdoba, está na 5ª aglomeração urbana da Argentina com maior índice de pobreza, 42,9%. Bah. É uma região que produz muito algodão, milho, a pecuária é muito forte, mas o índice de pobreza é muito grande e também tem, pela sua localização, uma questão muito forte de narcotráfico, que segundo reportagens que eu li, também teria conexões com essa ascensão desses clubes locais, porque uma região tão distante de Buenos Aires estar com 3 clubes, um na A e 2 na B, né, é algo que surpreende muito, mas eu acho que dá para ter uma ideia do porquê. Conexões políticas, né, e conexões com um dinheiro que muitas vezes tem origem ilícita, é o que jornalistas de lá trabalham também com suas investigações nesse sentido. Eu tenho uma Vasco. dúvida, né, com Vai. relação à torcida, porque eu vi no Maracanã um bom público ali, pelo menos dos torcedores que festejaram aquela vitória de 2-1. A estreia deles na Libertadores foi um 0-0 contra a LDU. A LDU também, né, tem um cartaz como campeã e talvez um dos maiores clubes do Equador. E o público que a Conmebol divulgou desse jogo no Estádio Único Madre de las Ciudades
foi de 12.132 torcedores. Estádio para 30 mil. Estádio é para 30, talvez expansivo ali para mais uma coisinha, 35, 40 mil, foram Qual 12 público? mil. É. 12 mil. Mas é isso Pra aí. quem não lembra, é aquele estádio que tem as cadeiras todas coloridas. Isso, Uhum. isso. É que pro Central Córdoba fazer um jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, É um grande algo Tu evento. mobiliza, né? histórico, né? Uhum. Então, por mais que seja uma região muito pobre, em todos os lugares Ah, a e desigualdade Santiago, social existe, então o- tem um ou dois ali que são multimilionários. Dentro da E organização. eles têm condição, né, de... Sim, sempre vai ter o centro sempre dentro vai da ter o senhor feudal lá. dentro da organização do futebol argentino, mais uma grande competência da AFA, desde 2012 que não tem torcida visitante no futebol argentino, né? Esse cara não consegue fazer jogo com torcida visitante. Mas em algumas províncias, Córdoba é uma que tem violência baixa, acaba acontecendo, e Santiago do Esteiro também, que eles permitem a torcida mista, que na verdade é só um jeito de colocar torcedor de clube grande. Então quando joga Boca ou River lá em Santiago do Esteiro, eles fazem, sei lá, metade do estádio é Central Córdoba, metade do estádio é torcida mista, que na verdade é para torcida visitante ir. Né? E esse é um estádio que acaba tendo, então, torcida. Para pegar esse jogo que eu falei 3-0 do Boca no Central Córdoba, se eu não estou enganado, tu vai ver o estádio, tem muito mais Só torcedor Até do Boca porque, do que. e não são boquenses da capital, né? Não, São de todo o da interior região. que Isso são acontece dois- com o River acompanhar uma também. Mas são partida, dois né? clubes nacionais, né? Exatamente, Então, né? nem tanto São Lourenço, Racing, Independente, Não, embora Boca tenha e River tradição, muito mais. mas Boca e River dividem. Sim. Eu É, acho que até num cenário assim, exceto o Brasil, né? No cenário sul-americano, até pela questão de transmissão de TV. Outro dia eu tava acompanhando... Isso é um. Vale até um episódio isso a aí. gente falou na semana passada do Atlético Nacional, né? E as barras do Atlético Nacional causaram problemas aqui em Porto Alegre. E a influência da criação das barras do Atlético Nacional, por exemplo, tem a ver com a globalização, e a revista El Gráfico chega lá e os canais de televisão transmitirem o futebol argentino. Então, assim como chega na Colômbia, pro interior da Argentina, isso também era mais difícil. E à medida que os canais foram chegando, jogos de Boca e River. Né? Eu tive um vizinho que era boliviano de Santa Cruz de la Sierra, e ele contava que em dia de clássico River e Boca, em Santa Cruz de la Sierra, parava a cidade. Será a final da Copa Sul-Americana, né? Santa Cruz. E em Lima acontece algo muito parecido também. Tem muito. A River e Boca, ao contrário de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo, do Corinthians, que são clubes nacionais, River e Boca são clubes continentais. Esse é o fenômeno, da mesma forma que a gente fala, né? O Flamengo tem uma grande torcida no Nordeste, porque na época do rádio, as transmissões do Rio iam para lá. Isso tem influência da ESPN Fox Argentina, porque a Fox da América do Sul, ela, em espanhol, a sede era na Argentina. Então toda a transmissão, no Brasil não passava campeonato argentino, mas em toda o resto da América do Sul, os jogos do argentino que são transmitidos. Então eram transmitidos, não sei se ainda é, mas anos Popular, 80, muito 90. mais popular, Colômbia, Peru, Então Equador, quando liga lá a TV, Bolívia. a TV Tem muita Argentina. a transmissão do campeonato acaba sendo para América Latina e a América espanhola Os toda. primórdios ali da Copa Sul-Americana, eu acho que 2022 ainda, quando os brasileiros nos disputam, que o River ganha do Cienciano. O Cienciano ganha do River, afinal. Não, 2003. 2003. O River e Boca, eles não precisavam se classificar para a Sul-Americana. Mesmo que eles estivessem na Libertadores, eles já estavam garantidos na Grandes Sul-Americana. tempos, né? Porque era contrato de TV, tinha mais Saudade do impacto em Grondona outros que países. conseguia mandar na Comebol. Esse tic-tac, o tic-tac não consegue mandar na Comebol, rapaz. Sem contar que a Libertadores, afinal, é um ano no Brasil, outro ano fora. Um ano no Brasil, outro ano fora. Vai ser no Brasil de novo esse ano, a Libertadores? Não, Não, tá em certo Lima. ainda. Em Lima. Vai ser em Lima? Lima é a favorita. De novo, foi Mas pode ser 2019. Brasília, não tem esquema assim? Era Brasília, Lima e tinha mais uma, mas agora a favorita Nós é tivemos Lima. duas finais no Maracanã, né, de Libertadores, final Em única. Lima foi 19, né? Que o Flamengo ganha do River, É. que seria em outro lugar. Santiago. Seria em Santiago, mas Mas aí teve a teve confusão. briga. Aí 20 foi no Civil. Brasil, 20 no Brasil, Palmeiras No e Maracanã. Santos. 21 no Uruguai, Isso, 22 22 em Guayaquil. e depois já foi Guayaquil, no Brasil de novo. Foi no Brasil e 23 Maracanaço. no Maracanã. É. Tu tava lá? São 10 países Tava lá. Ele, na Maracanã. América Dessa do vez não Sul, deu e tem um certo. país que já teve duas finais e que já tá na terceira. É que esse país, ele corresponde 50% do continente, né? É. Em tamanho Sim, e mas Tem ele- estádios extensão. bons também, né? Ele corresponde a teve uma, 50. teve Teve uma uma Copa, Copa aqui, do né? Mundo aqui que teve 12, né? É. Sede. 12 sedes. A final em Guayaquil foi um 12 fracasso. estados, não, acho que é foi um mais fracasso. lógico. Passos, até porque, beleza, chegou o Flamengo, mas chegou o Atlético Paranaense. E Como é que tu faz uma logística pra ir pra Guayaquil ver esse jogo? Ah, se fosse Tem Boca ou como. River, eu voltava. Mas só, né? É. E aí- Não, e não tem voo. As pessoas chegavam agora. Cara, mas aqui, argentino não conseguiam precisa sair de Guayaquil. voo. caríssimo. Argentino pega um carro entre 5, divide o carro e vão. Não, argentino não tem Leiloa, essa. mas Esquece. aí não volta. Os caras Vende foram a voltar avó, no Catar vende lá. a avó. O Eles Catar, eles venderam esquecem. casa, venderam tudo pra ir pro Catar. Eles esquecem uns 2 ou 3 impostos de gasolina, mas chega. Eles chegam. Seguindo Argentino aqui- não tem essa coisa. Ah, viagem é difícil. Que E a vende final da Sul-Americana esse ano é em Santa Cruz de la Sierra, na É. Bolívia. sem altitude, Tem né? muitos altitude. brasileiros. É né? plano.
Tem bastante brasileiros, brasileiros. Faculdade de Medicina da lá. medicina, né? Exato. Isso é legal. Seguindo aqui, falar chegamos do no Felipe ponto ou ainda 3. não? Agora? Ah, boa. Ansiedade, né? O De Eu Felipe. tô enlouquecido. Pra você que tá ansioso, também vou deixar uma dica, né? Ah, Lá no YouTube de GZH, assina o canal. isso. Te Deixa inscreve, o né? like. Te inscreve, É, te compartilha, inscreve, dá like, Compartilha com a família. comenta. Né? Tem comentários bons ali. O Pedro Petrucci Bons sempre comentários. responde aos comentários. Se é um comentário assim. O Petrucci lê todos. Gente boa. Não, todos eu leio. Respondo os que merecem resposta. Exato. Boa. E aí, sempre que tiver um episódio novo, vai apitar lá, entendeu? Isso. E vale mesmo pro Spotify, pro Deezer. As plataformas de áudio pras preferidas, plataformas né? de áudios Aquelas... todas. Então, Boa. ativa o sininho, 5 estrelas. Sempre é bom reforçar isso, né? É bom. Porque as 5 estrelas são fundamentais pra nós, né? Isso. Porque faz a gente subir no ranking, Exato, né? exato. Ranking é bom. Quem é o senhor Omar De Felipe? Um combatente Que do ganhou do futebol? Felipe Luiz. Esse é boa, eu não tinha me ligado nisso aqui, né? A grande história do Omar De Felipe é que ele é um veterano Eu das posso pegar de Malvinas. volta aqui? Um Pode. PIB de Malvina. Do PIB. PIB, naquela guerra cretina que o governo, que a ditadura argentina mandou os jovens de 18 anos lá para morrer contra o exército inglês. Que as Malvinas elas são argentinas, obviamente que elas são argentinas, né? Mas o De Felipe ele sobreviveu às Malvinas, ficou até o último dia da guerra, até a rendição argentina. E voltou. Ele não teve ferimentos graves na guerra, mas muitos amigos, companheiros morreram ao lado dele. E o Omar De Felipe ele volta, ele é de 62. Ele volta, ele joga futebol, ele é jogador, ele não foi um jogador de destaque, jogou no Huracan. Durante 7 anos da vida dele, ele não falou ele não falava sobre isso com ninguém. Ele voltou das Malvinas, ele seguiu a vida dele e ele não conseguia falar sobre as coisas que ele viveu lá. Bem um trauma pós-guerra, assim, né? Um trauma pós-guerra. E ele fala sobre o futebol ter sido a salvação dele. Foi o futebol que recuperou nele a vontade de viver. E por isso e é curioso porque ao mesmo tempo que o futebol salvou a vida dele, ele tem uma frase que ele diz que é só futebol. Então, cara, quando tu perde um jogo, tu vai ficar triste, tu vai querer... Cara, é só futebol, é um esporte. Ah, mas O esporte serve pra salvar, né? Não é o que é algo ruim? Não é perder um jogo. Algo ruim é o que ele viveu nas Malvinas na guerra. Quem Né? E é louco vive ele- uma experiência dessas tem uma visão de mundo completamente distinta, diferente. Uhum. E é louco porque ele conta que ele saiu sem escoriações da guerra, né? Mas que por muitos momentos ele esteve muito próximo da morte, assim. E que um relato que caiu uma bomba no lugar em que ele deveria estar, só que por alguma percepção, assim, de um comandante dele, vai sair daí porque e tal. Ele foi fazer uma outra coisa e ali caiu a bomba, por exemplo. A gente trouxe aqui na temporada passada a história do Estudiantes de La Plata, da Batalha de La Plata, né? Uhum. Sim. Que tem uma... Por que o Grêmio... Por que se cria a Batalha de La Plata? Porque os argentinos descobriram através de uma reportagem na Zero Hora, descobriu, o Fernando Gomes, o fotógrafo, fez uma campana no fundo da base aérea e descobriu que os aviões do exército inglês paravam aqui no Brasil para reabastecimento, para revisões, para depois ir para as Malvinas. E isso causou uma revolta muito grande dos argentinos. E o Grêmio vai jogar nessa época lá. E por isso teve toda aquela questão. Jogo 83, né, o Grêmio. O jogo está muito temperado por essa indignação argentina do Brasil ter servido de ponto de apoio para o exército inglês. Agora, é uma loucura tu mandar soldados despreparados, jovens, enfrentar um dos maiores exércitos e um dos mais equipados exércitos do mundo, né? E tudo que a Thatcher queria era uma guerra. Né? Para desviar Loucura o foco total da das ditadura questões argentina. financeiras e econômicas do país, enfim, da crise econômica que vivia o país. Acaba sendo patriotismo decisivo maluco. para a queda do governo argentino é a guerra, né? A guerra, ela... Porque a gente está falando de anos 80, o início dos anos 80, mas já de antes, 70... 82 a guerra. 82, mas nesse momento se controlava a informação. Então, o povo argentino não tinha informação, não sabia na época o que estava acontecendo. O Maradona conta sobre disso, né, que ele fala, quando ele saiu da Argentina para jogar no Barcelona, que ele começou a entender que o país dele estava numa ditadura. Ele não sabia que o país dele estava numa ditadura. Ele era por exemplo, na escola, quando ele ia pro colégio, não diziam, né, quando ele estava vivendo lá. Então, Alienados pela ditadura. Exatamente, então o controle da informação, tanto que no início da guerra vai acontecendo, e inicialmente as informações que chegavam que a Argentina estava ganhando a guerra, né? Até a rendição, a informação que vendida pelo governo de que estava fazendo um sucesso. Sim, porque eles controlavam toda a imprensa, né? Controlavam toda a mídia. O De Felipe conta até como é que funciona a rendição, né? Eles estão indo embora
um porto para serem levados pro aeroporto e que eles estão numa fila, assim, e aí os ingleses vão desarmando eles, né? Eles já estão todos rendidos, assim. Eles vão sendo desarmados para poder embarcar e voltar. Aqueles sobreviventes, né? Mas já que é uma cena traumática para ele também. E o Omar de Felipe, que é um técnico que é desse típico técnico argentino, como é o Gustavo Quinteiros, como foi o Gustavo Quinteiros até desembarcar no Vélez Sarsfield. É um cara que fez muito, eu me lembro dele no Equador. Ele foi ganhou campeão, o Emelec. ele foi campeão equatoriano com a Emelec. Isso. É o grande título da carreira dele. Até agora a conquista da Copa Argentina com o Central Córdoba é o campeonato equatoriano com a Emelec. Ele treinou Independiente, Aqui, ó, treinou Newell's. Olimpo de Bahia Blanca, Atlético Tucumã, Quilmes, Platense. Aí um pouco melhores, né? Independiente, que ele assumiu como interino e passou um tempo no Vélez e no Newell's também. Mas é uma carreira assim de clubes muito medianos e pequenos. Isso. Sim. E aí no E ainda é, né? O Central Córdoba, ele treina o Central Córdoba em 2023, se eu não me engano. Aí ele sai e ele ficou sem trabalhar até voltar agora. Ele chegou a passar alguns treinadores. O Balbo treinou Sim, Abel, o Central centroavante, Córdoba. centroavante Grande centroavante da Abel Roma. Balbo. Da E ele Roma. foi Roma, auxiliar, Argentina. antes de ser técnico, do Zielinski, que foi técnico do Estudiantes muito tempo, e do Julio César Falcione, que foi campeão com o River também. Do Banfield também, né? História Do com Com o Boca. Banfield. Com o Boca, Goleiro, com o Boca. goleiro histórico, né? É, O Falcione, Sim. do Banfield. E aí o De Felipe é um treinador, assim, não é um treinador de grande destaque, mas tem essa história pessoal, assim, dele. E é um cara que tem um jeito de jogar que funcionou muito bem contra o Flamengo, né? Um jeito de marcar muito forte, de um time que é competente sem a bola. E agora o Central Córdoba, depois de vencer o Flamengo, ele se coloca numa condição de poder sim sonhar com a classificação. Porque parecia muito certo, o Flamengo vai ser primeiro, a LDU vai ser segunda. Se o Flamengo vence os 2 jogos com a LDU, que pode acontecer mesmo, que jogar na altitude seja difícil, o Central Córdoba fica numa situação boa para tentar ser o segundo do grupo, né? Ele pode ganhar os 2 jogos do Táchira, que dá para ganhar da Venezuela, que e aí ele vai, de repente, ver depois contra o Flamengo em casa. Essa derrota obriga o Flamengo a buscar resultado fora de casa. Contra a LDU. E aí só vai ajudar o Central que aí tem Córdoba. altitude. Isso. E tem o fato de que o Felipe Luiz elegeu o Brasileirão, o Flamengo, na verdade, elegeu o Brasileirão como a prioridade. Isso entra na cabeça do jogador. O jogador já chega, ele já concentra naquilo que é a prioridade do clube. Ele quer mas cumprir a e missão talvez da essa prioridade. prioridade mude se as coisas Talvez mude apertarem. também. E a escalação, quando o Felipe Luiz chega e vai dizer que o Gerson, o Wesley e o Pulgar vão ser banco, é um recado, né? É um recado. É um recado que fala assim, não, dá pra ganhar, e realmente dá pra ganhar com os outros acho que jogadores, dava, mas Mas tu agora passa vai ter que buscar a mensagem vitória de fora que... de casa. E a próxima avisa os caras rodada que domingo contra o Grêmio é quem vale. é LDU contra o Flamengo em Quito, e o Central Córdoba recebe em casa, em Santiago del Estero, o Deportivo Tem Táchira. que ganhar esse jogo Então aí. os dois ganham como mandantes, que é uma... Vai a Tendência 7 não, pontos, mas é uma os- lógica, pode ser. O Central começou empatando com a LDU 0x0. É, os dois ficariam com 7 7 pontos. pontos. E o Flamengo com 3. três. 4 pontos atrás. E depois o Central Córdoba pega de novo o Táchira. Não, Flamengo. O Flamengo tem 2 jogos fora agora, LDU e Isso. Central Córdoba. Isso. Não, aí o Central Córdoba receberia o Tem duas em Flamengo para casa. classificar. Por Isso. empate. É, Jogando por empate. não, para classificar direto não, classificar direto ganhando. É. Mas por empate para manter Mas 4 pelo menos pontos. se mantém empate ele na tem frente. o Táchira depois. É, é. Entendeu? Ele tem Ah, o Táchira. Central Córdoba, se ele ganhar as 2 do Táchira, ele tá muita chance de classificar. Uhum. Muita chance. E dá para ganhar do Táchira na Venezuela. O Táchira é um time venezuelano, é o campeão venezuelano, mas né, E daqui a pouco assim, né? Central Córdoba passando em terceiro, beleza? Não consegue vencer a LDU e o Flamengo nessa chave. Ele vai para uma Copa Sul-Americana e aí Que já é ele uma tem grande condição- coisa. É, já é Essa uma grande vitória coisa. foi uma grande coisa já também, né? E Essa aí ele vitória tem no condição Maracanã. de brigar também, dependendo do que for o chaveamento. né? Por isso que não se brinca com a Libertadores. não. Não Mas se- pode fazer isso que o Felipe Luiz fez? Pode, quando a classificação já está encaminhada. Num segundo turno, penúltimo jogo, tem uma viagem longa, aí tu tira alguns jogadores. e os O brasileiros... Palmeiras fez isso na rodada também, conseguiu no final, na Bacia das Almas, vencer. O esporte de cristal, né? É, tem esses, o Flamengo e o Palmeiras têm feito isso, assim, dependendo do cenário, mas é arriscado. Tem um elemento que vai entrar em campo Pra contra o garantir Flamengo, a liderança, às vezes, e ter mano de campo, né? É o Essa é acúmulo importante. de jogos. O Flamengo vai ter que ir a Santiago del Esteiro, E a Quito Quito. e a Santiago del Esteiro em meio a um calendário maluco. Isso aí. Com Tudo jogo antes com o quarto, Mundial. domingo, e ele joga esse quarto, Mundial domingo, ainda. E joga o Mundial. Joga o Mundial. Tem Copa do Brasil no meio também. O Copa do Central Brasil. Córdoba que não vai contar com o jogador mais brilhante que vestiu a sua camisa. Lionel Messi. Que história é Conta essa? essa história, Leonardo, Pois pelo amor então, de Deus, vamos ver. Quando tinha O 8 Messi anos... é News. É de News, Rosário. É de Ah, Rosário. Tá, e aí? Quando tinha 8 anos, o Messi jogava pelo Rosário, pelo Newell's, e há um torneio em Rosário que reúne times de base. Um time tradicional de Rosário, o Munari deve conhecer, o Lux, que formou muitos jogadores. Rosário é um berço de jogadores, né? Entregou Sim. muitos jogadores Sim. para a seleção argentina, para grandes clubes do futebol Como o Di argentino Maria e também. mundial. De Maria, Di Maria, né? enfim.
E Não o Kempis, né? O Kempis jogou no Rosário Central, mas ele é de Córdoba. Ele é de Às vezes Córdoba. se Inclusive o confunde. estádio Mário Mário Kempis. Kempis, né? Estádio que o Belgrano e o Tajeres usam. E nesse torneio o Newell's não jogou. E o Messi, que era fominha, foi jogar pelo Central Córdoba. E ele já era tão diferente que sozinho ele ganhou o campeonato. E o técnico da época do Central Córdoba implorou para que ele seguisse jogando. Ele disse, não, eu já tenho uma relação com o Newell's, eu gosto de jogar no Newell's, eu estou confortável aqui. E não houve jeito, mas por um torneio, Messi jogou no Central Córdoba. Nem Espetáculo. tu sabia O disso. que não sabia disso, o que é um orgulho pro clube, né? Sim. Foi um campeonatinho com o Messi. E eu descobri Aquele. essa... Campeão do mundo. Eu descobri, Leo. eu descobri Do Gonza, essa, essa aqui, ó. essa reportagem num jogo em que o Central Córdoba foi jogar contra o Boca em 2022. Aí Ganhamos? é possível. Falou isso É no início, possível. Bertoncello? Ou foi no grupo só? Do que... Ah, sim. Assim que o Central Córdoba é o Eu li primeiro isso aí. time do interior a vencer. Olha o que da diz capital, o, da capital. É. o cara que foi ouvido, o Diego Maciota, que jogou. Imagina o menino que jogou esse torneio ao lado do Messi. Ele, assim, tínhamos uma equipe que passava da média. E quando veio o Léo, revolucionou tudo. Tê-lo no time e vê-lo perto, ainda que com 8 anos, era impactante. Parecia um adulto jogando contra nenês. Mas é que é lindo, né? Vives. Tem uma história do Maradona, que quando o Maradona chega no Argentinos Júniors com, sei lá, 8, 9 Lá anos, paternado. o treinador acha que ele era um anão. Eles foram despedir. Sério, os caras perguntam, não, isso aqui é um anão. Aí Pessoa com nanismo. pra ele levar a identidade no outro dia pra provar que ele tinha a idade dele. Foi nós estamos falando Isso foi em 95 e está no YouTube. O Está jogo? no YouTube, Genial isso aí, é cara. transmitido pela televisão e colgado em YouTube. O periodista não pode conter sua fascinação por esse menino de 8 anos. Não lo pueden parar. Tem a habilidade de um profissional. Que bien esse surdo, que linda la hizo. E aí ele diz assim, tem um futuro bárbaro. Bárbaro. Era um visionário narrador. Boa, Era um Parece que visionário. acertou. Mas né? enfim, eu vou buscar essas imagens Vamos no YouTube. buscar. quem Além, puder. falando em imagens, tem uma polêmica que envolve o Central Córdoba, né? É. Que é a camisa que eles fizeram para esse ano, um terceiro uniforme comemorativo, que o Chacaritas Júnior acusou eles de plágio. Os funebreiros. Porque a camisa é igual a camisa reserva do São Paulo, é Sim. listrada preto, vermelho e o branquinho fino no meio. Tricolor, a tricolor. Isso, É não, mas chamada não assim. como a do Grêmio, né? A do Grêmio é azul, a do Fluminense é Aliás, grená. o Grêmio tem a camisa parecida com o Almagro tem a camisa parecida com É, igual mas o do Grêmio não Grêmio. acusou de plágio. Não, porque é O- inspiração, claro. né? Já são fãs. O Chacarita entrou na justiça dizendo que o Era Central plágio. Córdoba tá plagiando a camisa deles. O Chacarita, que Polêmica. também é outro clube de Buenos Aires. Esse Também. sim. Mas esse não vai jogar Bora? E Libertadores. tem essa reza lenda, né? Que em 67, o Central Córdoba, clube de Santiago del Estero, se tornou o primeiro clube do interior a vencer um time da capital, Opa! ganhando do Boca Juniors na Bomboneira. Ganhou? Quando que Ganhou. ano é isso? 67. 67. Pô, perdemos e não Ele demitiu o primeiro treinador. grande, ele Ficou interior. conhecido como o primeiro grande del interior, né? Então, primeira vitória do interior contra o Boca Juniors na mítica Bomboneira. É, que lindo. Viu? Às Bora. vezes Bora? tem derrota. Ah, perdemos o Paysandu. Defensor Sporting na Pro Libertadores. Inter. O defensor foi duro. O Abonanzieri no gol. 2009, né? Acho que é 9. É, isso é triste. Um baita time do defensor. O Boca tem suas histórias, né? suas histórias. E o que tem agora? Agora tem o Conexão Copa. E o Conexão Copa é para tratar de uma cidade que é uma das primeiras cidades da Argentina, uma cidade que os espanhóis que baixavam ali do Peru paravam em Santiago del Estero e a partir de Santiago del Estero iam povoando outras regiões. E é uma região que tem sido muito buscada para turismo, né? E aqui, olhando um site diário de turismo, Uhum. um site interessante, ele aponta alguns programas para fazer em Santiago del Estero. Por exemplo, pode pegar o teu carro com a tua Tá. esposa, com a tua filha e ir manejando até Santiago del Estero. Farei isso alguma vez. Gosta de dirigir, Gosto Marcos? muito. É Gosto longe. de Te prepara. de Não, manejar. Dirigir é para dirigir, cara. Bom, Dirigir é vai, terapia para, vai pra mim. parando, É. vai parando. Vai, velho. A província abaixo de Estero é Córdoba, por exemplo. Né? Vai É a parando. segunda mais populosa e tal. Pode ver Passa um jogo em do Cosquín. Tajeres. Em É? Cosquín, que é onde tem o maior festival da Argentina chamado Cosquín Rock. As principais bandas de rock vão lá. Depois chega em... Vai seguindo Esteiro. viagem. Aí, ó, a rota. Interessante, Rotas. né? Rotas. E tu pode relaxar nas águas termais do Rio Rondo, Tá. né, que é uma atividade turística por excelência.
e aquela que deu a reputação de um destino de relaxamento. As águas termais do Rio Rondo concentram todos os ingredientes necessários para chegar ao resultado perfeito. Infraestrutura hoteleira, serviços recreativos e o melhor das práticas de wellness. Wellness, viver bem, né? Viver melhor. Né? Traduzindo, o Munari não gosta, diz que é bienestar. Eu não... E aí também o convite é para fotografar Santiago del Estero, porque é uma região muito colonial. Tem muito ainda da colonização espanhola, porque é uma das primeiras cidades. E aí os outro programa é assistir a um jogo no Madre de las Ciudades. Perfeito, no estádio. Padrão FIFA que tem no norte da Argentina. Partiu? Partiu? Partiu. O cartógrafo da semana? A gente teve como ideia um cara que passou pelo Inter em 2022 e que é um cara que tem uma história interessante, que é o Brian Romero. O Brian Romero fez 2 gols na vitória do Vélez sobre o Olímpia no Paraguai por 4-0. Resultado que culminou na saída do técnico Martim Palermo. El Titã. Palermo foi campeão. É aqui, ó, Vélez. Vélez do Guilherme Barros Esqueloto. Se encontraram, Palermo e Esqueloto juntos, históricos do Boca A maior dupla Juniors. da história da Libertadores. E Eles se davam, eles eram eu amigos. fiquei nessa amigos, dúvida. irmãos, São? não, esse Mas sim. quem que não se dava? Riquelme, que não tá com Riquelme, ninguém, né? Riquelme. Palácio também, Ah, né? que era- O cara Riquelme jogava não por trás estava dele. com eles. Tinha o Delgado no ataque também, né? O Delgado. Não, aquele grupo do Boca de 2000 dos inícios dos anos 2000 tinha 3 grupos, que um era dos colombianos, o Córdoba, o Serna. Bermudes, o Serna. Aí tinha os garotos, os formados da base mais, que era o Riquelme fazia, era cabeça, e tinha os mais experientes, que era Bondanzieri, depois o Schiavi chega, o Esqueloto, o Palermo. Por isso que quando o Riquelme assume como vice-presidente, o Schiavi era treinador do Sub-20, vai e demite o Schiavi. O Palermo caiu. Caiu. Né? Levou esses 4-0 e caiu. O Olímpia busca Você um novo técnico, né? Sabe quem E- que tá cotado? Cacique Medina é um dos candidatos Que saiu do Tajeres. Porque ele levou o Vélez. à semifinal da Libertadores e Uhum. ganhou agora a Supercopa com o Tajeres. O Tajeres, que sem o Medina, que foi demitido, não contratou um novo treinador, empatou com o River no final de semana, 1-1 no Monumental de Nunes, e Guinha Azul de técnico interino do Tajeres. Que espetáculo. É uma loucura. O futebol sul-americano é Guinha isso, Azul é o demite, cara ganha que título. faz o gol que perde. promove o Tadieres da primeira divisão nacional O B. único gol da carreira do Guinha pra Azul. divisão. Que é o- pra e é um Liga. gol no final, essa coisa maluca, aos Loucura, né? 47. Que foi uma promessa pro pai, né? É, o isso Guinha aí, Azul tinha tinha que morrido. encerrar a carreira. prometido pro pai que encerrar a carreira lá. E o pai já tinha morrido e tal, e não viu. Mas e ele é um grande, o Guinha Azul é um grande ídolo. Ele é de Córdoba, né? Sim, velho. É, Vencedor do concordo. Tajeres. O Romero tá com 33 anos, ele apareceu no Atlético Paranaense campeão no Beira-Rio contra o Inter na ele tava Copa naquele do time? Brasil de 19. Ele é trazido pelo Atlético Paranaense depois que o Atlético é campeão da Sul-Americana em 18 contra o Júnior de Barranquilha. É trazido, é reserva do Marco Ruben, né? Também fazia muito gol. Só que depois disso, ele vai Segundo pro o Thiago Nunes, o jogador mais... inteligente, mais malicioso. Para não malicioso, dizer um termo mais o pesado. malandro. Mau caráter. Não, mas seria mais agressivo. Sujo. no Mais, campo. mais agressivo. Tá, um bad boy? Não, Não, é deixa isso. dentro Bravos. do campo. Ah, bandido no Ah, campo. bandido. É, eu não queria usar bandido, eu tentei evitar, Tá. mas Travas é o afiadas. jogador mais Jogava malicioso muita pra bola. jogar. Jogava Cotovelo. muita bola, Isso, mas Fazia muito gol. fazia muito gol. E aí naquela final da Copa do Brasil, desculpa te interromper, Vai lá, mas vai lá, essa história vamos é lá. muito boa. É por isso E mesmo. o Thiago Nunes que contou que nessa final da Copa do Brasil, o Atlético mapeou que o Inter fazia o quê? O Inter saía jogando a bola e fazia a bola voltar pro Cuesta, Sim. fatiar- Moledo e Cuesta. o zagueiro Cuesta. Ficou outro zagueiro era o Movido, deu a bola nos pés do Movido e não sabe o que fazer com a bola. Cuesta fatiar a bola e mandar pro ataque. Certo. E ele mapeou essa Guerreiro, jogada. pro Guerreiro ganhar a bola. Na primeira, saiu a bola. O Marco Ruben nem olhou pro lado, ele baixou a cabeça e saiu em direção ao Cuesta. Quando o Cuesta foi chutar, ele jogou o Cuesta na pista. E aí o Thiago Nunes, que tava saindo pro intervalo, só via o D'Alessandro e o Cuesta discutindo com o que treinou, foi auxiliar do Inter aqui, do Cudê, o Quem? Lúcio. O Lúcio Gonzalez. Brian Romero, mas tava numa fala assada em espanhol, uma gritaria, e o Thiago disse, eles são argentinos que se Deixa entendam. se entenda. Deixa que se entenda. Mas que eu Espetacular. nunca vi um jogador tão agressivo em campo como o E atacante, Marco né? Ruben. É. O É raro Romero o ele atacante sempre ser foi banco do Marco Ruben, mas aí ele vai pro desconhecido naquele momento, Defensa e Justiça do Crespo. E o Defensa é campeão da Sul-Americana com o Brian Romero fazendo muitos gols. É o artilheiro da Sul-Americana de 2020 na pandemia. Isso. E aí ele vai pro River Plate. E no River, inclusive no Defensa, ele é campeão da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras. Fazendo gol. Fazendo gol.
Fazia muito gol. Foi pro River e finalmente acho, Monari, que o River é campeão argentino depois de muito tempo, em 21, com o Brian Romero como titular. Ou jogando ali junto. Ele perde a posição na reta final. É o time que tem o Álvares, né? Exatamente. Ele perde a posição depois na reta final, mas ele foi importante no River. Tem gol em Libertadores contra os Argentinos Júniors, um mata-mata que o River Porque ele empata a chega com ida. muita moral no... O River, Chegou. o River Muita empata a ida em moral. Nunes com os argentinos do Milito. E aí ganha depois em La Paternal e faz gol nesse jogo. O Inter tava com uma dúvida em 22, porque o atacante dele era o alemão. E aí, bom, vamos reforçar o time, vamos trazer o Brian Romero. E trouxe o Brian Romero, mas o alemão continuou como titular. Era E- humano, técnico. Tu Mano paga o Menezes. preço E quando veio o outro quando tem também, treinador né? ruim, né? Veio. Se é um bom Pesado. treinador, O Mikael, O Mikael também. O Veio Mikael veio o também. Romero e o Mikael. o Mikagol. o Mikael veio acima do peso. A cacofonia, Mas, uma Se tu cacofonia. tem um bom treinador, Está- daria mais chance pro Brian Romero. O Mikael que está tentando retomar a carreira, diz que tomou consciência, Vai emagrecer agora. que vai emagrecer. Segue, vai pra levar o Juan Cândido, que tá em Porto Alegre há 2 meses no Grêmio e não consegue entrar em Exatamente. forma pra jogar. Daí ele sai do Inter, vai pro Vélez e aí consegue É, ser campeão argentino ano A passado. nossa estante nessa semana não Olha. tem nada de novo, mas tem o livro da estante. Bertoncello, por favor. É agora. É agora. Ah, que lindo! Esse livro é Vamos para a o Gabriel. Doce. Apresente para mostrar. os nossos ouvintes A e para os nossos explosiva telespectadores. história da torcida organizada mais temida do mundo. É um livro do Gustavo Grabia, que conta toda a história da La Doce, desde do início dela, porque um torcedor que acompanha o Boca numa viagem e se torna, por isso, o número 12, né, o 12º jogador. Que é o carniceiro? E aí tem toda a história de como é que foi mudando as lideranças da La Doce, envolvimento com os dirigentes do clube, com a polícia, com os juízes, com a política, a história de quando eles pressionaram os jogadores em 81 porque entendiam que os veteranos não estavam querendo dar bola pro Maradona, o Maradona participando também, o Maradona também sofreu uma pressão deles. E a gente... Enfim, é uma história muito interessante para conhecer como é que funciona, não só a La Doce, tá? Como é que é as barra bravas argentinas e a influência que elas têm nos clubes. E E nesse aí, livro cara? aí, o Rafael Dizeu, ele ainda estava preso. É. E agora ele já tá solto e quase... E já voltou, Chegou a já. ser candidato a presidente ou ensaiou. Ensaiou uma candidatura à presidência do Boca. É, e- Então, todas as Tem histórias que vocês vão ver do Dizeu... O que era adversário dele O agora Mauro são Martim. é o uruguaio, né? Não, aí o uruguaio Richard, que era o parceiro do Mauro Martim, assim, aquele testa de ferro, o- que resolveu os problemas. Inclusive aqui tem a história que conta a vinda da La Doce pra final contra o Grêmio em 2007, que as imagens do jogo no primeiro tempo não tem tanta gente ali, todos os problemas que eles tiveram no caminho e chegaram já com o jogo em andamento. Exatamente. Interessante, né? O É um livro último bem título interessante. do Boca Juniors de 2007, da Libertadores. É, faz um Léo, tempinho. eu sei que a gente tá fechando, eu quero sugerir um filme também que traz muito sobre o que é Santiago del Estero e é um filme comovente. O Dica de filme, vai. Película Estrela Azul. Estreja Azul. O filme trata de um músico de Saragoça que ele vai à Argentina pro Cosquín Rock, fica em Cosquín, perto de Córdoba. Mas acaba ficando por ali e vai parar em Estero. E aí trata como o espanhol que vem de fora e observa toda a cultura de Santiago del Estero, ele faz amizade com o pessoal ali. Primeiro com uma visão um pouco mais preconceituosa, né, do interior, da Argentina e tal. Depois ele se torna parte daquilo ali. Muito bom de ver, foi lançado ano passado. Fica a dica. E onde pra- é que a gente Muito bom. consegue ver? Alguma plataforma, eu não lembro agora qual, mas... Procure. Estrela Azul é o nome do... Estrela Azul. Isso, é o nome do filme. Boa, já anotei aqui. Que é uma conexão, assim, um mergulho pra com quem tá no Santiago del Quem Estero. tá no vídeo, minha camisa é em homenagem ao Universitário do Peru Clube mais o maior- popular, Los Cremas. e o maior campeão, La É. Crema. O clube mais popular do Peru. Mais que o Mais Aliança que Lima? Sporting Cristal, mais que Aliança Lima. É o clube do Legal. povo. No, É legal que o é estádio muito tem o bonito. símbolo Foi, usão, assim, né? foi campeão com o Fossati. Jorge Fossati. Campeão nacional. Jogou com contra o Fossati. Corinthians Tá no numa grupo Sul-Americana agora do recentemente. River, perdeu pro River na estreia. Tá no grupo River, Barcelona de Guayaquil e tem mais um lá, quem é o outro morto. Exato. É um clube que teve como grande destaque nos anos 90 o Exídio, que era primo do Nilson, que jogou no Inter e no Grêmio. O Exídio teve detectado em exames lá o vírus HIV e é o primeiro caso de um jogador que segue atuando em uma primeira Soro divisão positivo. soro positivo Uhum. e foi um grande símbolo na luta contra a AIDS, grande ídolo do Universitário do Peru. River, Barcelona de Guayaquil, Del Valle e Universitário. O Universitário perdeu os 2 primeiros jogos. Pesado assim. Não vai classificar, né? Esse grupo é um grupo difícil, tá? O River empatou em casa com o Barcelona, vai ter que ir a Guayaquil e tem que pegar o Del Valle em Quito. Dá pra dar uma secadinha no River aí ainda.
É o teu esporte preferido. A produção é do Rafael Ramos, a técnica e edição de áudio é do Leandro Carvalho e do Vitor Mira. A sonoplastia é do Paulo Fraga. Paulinho. Grande Ô, Fraga. Tá nos Paulinho, ouvindo, que viu? homem! Estamos ouvindo. Ele ouviu semana Ele- passada e disse, obrigado pela citação lá, eu sou um Bem. guerreiro mesmo. Primeiro- É um guerreiro. Ele é um Mar de Felipe, assim. Ele é igual, não, ele é Soldado, igual vai pro o soldado. É o Marco Ruben. É, Agressivo. agressivo. Combate. E o Rafael Lindemann. Siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative, Bertoncello, o sininho para receber uma nova notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Para quem estiver no YouTube, assina o canal de GZH, deixa o seu like e nos prestigie, né? É isso. Tá tão bonito o nosso estúdio. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar... Mande brindes. Quem são os próximos? Quem é a próxima viagem? A próxima viagem é Mendoza com o Godoy Cruz no Grêmio na Sul-Americana e o Inter vai pra Medellín, né? Não? Ô, Medellín. Não, o Medellín. Inter joga em Montevideo. casa. Em Montevidéu. Nacional. Em Montevidéu, então. Então- Nacional. Aguardem. Nacional do Teremos Uruguai. novos Nacional. elementos para a nossa estante. Enquanto isso, fique com o Mapa da Copa. Tchau. Ali, ó. Tchau. Saludos.